Olá, crianças, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para o nosso último culto da apostila Conhecendo o Único Deus. E hoje falaremos que o Espírito Santo, ele é o amigo que é a garantia. Bom, Deus dá a seus filhos a certeza de que estão salvos eternamente. E a garantia que nós recebemos de Deus para essa segurança é a selagem do Espírito Santo. Quando nós recebemos Cristo como Salvador, Deus coloca em nós a sua marca de proprietário. Então, Ele coloca em nós uma marca que nós somos propriedade de Deus, que somos salvos, que somos algo de Deus. E isso que Ele coloca em nós é o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: fomos comprados por preço, ou seja, Deus nos comprou, né? Ele nos comprou e agora nós somos propriedade dele. E a marca disso é o Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo em nós é a garantia de que seremos resgatados pelo nosso proprietário. Em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: fostes selados para o dia da redenção. E esse dia da redenção, ele chegará, né? Esse dia da redenção chegará e é quando nós seremos levados aos céus juntamente com Deus, né? Para morarmos com Ele, porque nós somos propriedade dele aqui na terra, mas chegará um momento, chegará um dia que nós seremos levados como propriedade de Deus. Por isso que nós precisamos garantir que nosso Deus é o nosso dono enquanto nós estamos aqui na Terra. Bom, então vamos ver como é que esse amigo é a garantia, né? O carimbo. O carimbo serve para carimbar papéis com figuras ou até mesmo com palavras. E depois nós podemos até colorir se tiver figura nesse carimbo, né? Às vezes as pessoas carimbam a nossa mão para indicar que podemos fazer alguma coisa. Por exemplo, existem parques de diversões onde nós pagamos um valor para brincar o dia todo. As pessoas que trabalham ali carimbam a nossa mão para mostrar que nós pagamos o valor total e que nós podemos utilizar todos os brinquedos quantas vezes nós quisermos. E naquele dia, né? Para que nós não precisemos pagar novamente. Então, o carimbo num parque de diversão é assim, né? A gente paga, aí a gente recebe esse carimbo na mão e depois não precisamos pagar novamente, porque esse carimbo mostra que já foi pago. O carimbo também é utilizado para marcar livros da biblioteca ou livros que nós temos em casa. Para saber a quem pertence esse livro, né? O carimbo é como uma assinatura. Com essa ideia, nós podemos entender melhor o versículo, pois quando uma criança ou gente grande crê em Jesus Cristo e o recebe como Salvador, Deus coloca nela uma marca, um selo, como se fosse um carimbo. E essa marca garante à pessoa que aquela pessoa pertence ao Senhor e tem a vida eterna. O Espírito Santo veio para ficar em nós, os que cremos em Jesus, e Ele nos entregará para Deus quando nós deixarmos de viver aqui no mundo. Então, nós também temos esse carimbo, nós também temos essa marca registrada em nós, que é o Espírito Santo. E quando nós deixarmos esse mundo, o Espírito Santo é que nos levará para Deus, porque nós nos tornamos propriedade dele quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos salvos, quando nós cremos na palavra de Deus e decidimos que Deus é o nosso Senhor, é o único Deus, Ele é o nosso proprietário. E aí nós nos tornamos propriedade de Deus. Para entendermos melhor isso, vamos ver o que a nossa história traz de entendimento para nós hoje. A história de Paulo é fascinante. Antes dele receber a Jesus, ele tinha um ódio mortal dos cristãos, inclusive. Você está lembrado da história dele? Como ele perseguia e até queria matar os cristãos? Os cristãos tinham muito medo dele. Ele era um homem terrível, um homem muito mau. Mas algo aconteceu e mudou a sua vida.
Um dia, quando ele estava indo a uma cidade para prender e matar alguns cristãos, de repente veio uma luz tão forte do céu que Paulo caiu no chão. Ele ouviu uma voz que dizia: "Por que me persegues?" Ele perguntou quem era e a resposta foi: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Foi nesse momento que Paulo encontrou-se com Jesus. Ele creu nele, foi perdoado dos pecados e nasceu na família de Deus. Ele recebeu o Espírito Santo e Paulo começou a falar do amor de Jesus para muitas pessoas e ele passou a ser um missionário, né? Olha só, Paulo perseguia os cristãos e naquele momento que ele ouviu a voz de Jesus, ele se arrependeu de todos os seus pecados e passou a ser um missionário, passou a ser um pregador do Evangelho. Ele viajava por várias cidades de diferentes países, contando do maravilhoso presente de Deus, a salvação eterna em Jesus. Ele ensinava com alegria, sem se cansar, ajudando muitas pessoas a encontrarem um caminho para Deus. Ele foi perseguido, apedrejado, passou fome e sede, ficou doente, quase morreu no mar, tudo isso por causa do Evangelho. Até que um dia, Paulo foi parar na prisão com soldados para vigiá-lo o tempo todo. Ele não podia sair e nem andar pelas ruas e praças, nem encontrar as pessoas para fazer o que ele mais gostava, que era falar de Jesus. Mas o que Paulo fez de errado para ser preso? Ele não estava na cadeia porque fez algo errado. Ele estava preso porque estava falando de Jesus para todas as pessoas. Então, olha só, Paulo foi preso por falar do Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. E você? Fala do amor de Deus? Para aqueles que estão ao seu redor e ainda não conhecem Ele? Porque falar para quem conhece é fácil, né? Nós temos que falar do Evangelho. Jesus mandou você falar do amor de Deus para as pessoas. Então lembre-se disso, cumpra este mandamento de Jesus. Mas, mesmo preso, Paulo ainda falava de Jesus e do seu amor para os soldados que vigiavam ele na prisão, e para os presos que estavam ali com ele, e os amigos que vinham vê-lo, pois ele dizia: a palavra de Deus não está presa. Por mais que ele estivesse preso, ele falava então para os soldados que vigiavam ele, falava para os outros presos que estavam lá e para alguns amigos que vinham visitar ele. Como não podia estar com os amigos e nas igrejas que tinha formado em vários lugares, ou seja, Paulo também fundou igrejas. Além de pregar o Evangelho, ele fundou igrejas. Paulo, ele escrevia cartas para essas igrejas, cartas para esses amigos. Sabemos o que ele escreveu porque algumas dessas cartas estão na Bíblia. Numa de suas cartas, ele disse que tudo o que aconteceu com ele era porque Deus tinha dado essa tarefa de contar as boas novas de Jesus, né? As boas notícias. Embora ele estivesse preso, ele confiava no seu Senhor, pois sei que em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Isso Paulo escreveu na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo e seus amigos sabiam que o imperador de Roma ia mandar matá-lo. Ele lhes escreveu dizendo que morrer seria muito melhor, pois ele iria estar com Jesus no céu. Paulo confiava na garantia de que Deus colocara na sua vida o Espírito Santo. Então ele tinha certeza que Deus tinha colocado na vida dele o Espírito Santo e que se ele fosse morto, ele iria para o céu, porque o Espírito Santo o guiaria até Deus. Ele cria que nada nem ninguém podia separá-lo do amor de Deus. Ele escreveu essas coisas para que os amigos cristãos daquele tempo e nós, até hoje, né? Porque nós podemos ler essas cartas na Bíblia, para que nós tenhamos essa mesma confiança que ele tinha naquela época. Então, Paulo escreveu essas cartas para motivar também nós hoje e aquelas pessoas daquela época. A palavra de Deus diz:
Mas quem confia no Senhor está seguro. Isso está em Provérbios capítulo 29, versículo 25. E Paulo confiava no Senhor, ele tinha segurança de que nada de ruim ia acontecer com ele, que morrer era melhor porque ele estaria indo para Deus, né? Perto de Deus, perto do Deus Pai. Então, qualquer mal que poderia parecer que seria mal, para ele não fazia nenhuma diferença para ele não ficava preocupado, ele não sentia medo, porque ele tinha certeza que ele estava servindo a Deus, que ele estava cumprindo com a missão que Deus deu para ele. Ele confiava em Deus, então ele tinha segurança. Paulo sentia-se seguro ao ensinar todas essas verdades de Deus, porque ele sabia que aquilo era verdade, né? Ele não podia duvidar, para que não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, né? Efésios 4:30. Então, Paulo tinha certeza que aquilo era verdade, porque se ele duvidasse, ele estava entristecendo o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, né? Nós aprendemos que o Espírito Santo ele é um amigo que tem sentimentos, né? Ele fica triste quando a gente não acredita na palavra de Deus, quando a gente duvida, né? Então, Paulo não entristecia o Espírito Santo, por isso que ele sempre confiava naquilo que a palavra de Deus dizia. Paulo esperava com confiança o que estava para vir, mesmo que fosse a morte, pois ele escreveu: estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Então, independente do que acontecesse, Paulo não tinha medo, pois ele acreditava que estar com Cristo, né, estar com Deus Pai, era muito melhor do que a morte. Então, ele tinha segurança daquilo que ele estava fazendo, que era melhor morrer pregando o Evangelho, porque ele poderia estar com Cristo, do que ter que se calar, viver sem poder pregar a palavra de Deus. Jesus prometeu que mandaria um amigo especial para ficar para sempre conosco. Você já sabe que esse amigo é o Espírito Santo. Ele fica com aquele que está salvo até quando for morar com Jesus lá no céu. Então, o Espírito Santo é esse amigo que Jesus prometeu, que ficaria conosco até o último dia da nossa vida, e é ele quem nos levará para o céu, né? Jesus vai vir buscar e o Espírito Santo vai nos guiar até Deus. E ele nos guia até hoje por meio da palavra também, né? Se você confia em Deus e já recebeu Jesus como seu Salvador, então você está com a garantia da vida eterna. Está seguro com este selo de Deus, que você é propriedade de Deus, né? E esse selo é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele é capaz de te fazer entender todas essas verdades. E se você ainda não recebeu Jesus e não recebeu o Espírito Santo, está na hora de pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo, pedir para Jesus: Senhor, eu quero que você mora em mim, eu quero que o Senhor faça morada em mim, eu quero ter este selo, eu quero ter essa garantia de vida eterna, eu quero ter este amigo comigo, ok? Então este é o momento de você pausar este vídeo e orar com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, ou procurar na sua igreja, né, o pastor, para que ele possa realizar essa oração por você, né, para que, se você não tiver o seu pai e a sua mãe presente, você pode pedir para um líder, né, uma autoridade poder fazer essa oração com você, ok? Porque é muito importante nós termos o Espírito Santo conosco, porque é Ele quem nos guia pelo caminho da palavra de Deus, Ele que nos guiará até Jesus, para que Jesus nos leve para morar com o Pai no dia determinado pelo próprio Deus Pai. Amém? Este foi o nosso culto e estas foram as nossas 13 lições, os nossos 13 cultos. Eu espero que vocês tenham conhecido o único e verdadeiro Deus e que vocês passem a ter Ele na vida de vocês. E se você já tinha esse Deus na sua vida, eu espero que agora você possa compreender como Ele age, como Ele é e o que agrada a Ele. E nunca se esqueça de seguir este Deus. Amém? Então, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração e deixar um aviso, que este culto também tem atividade para ser feita em família. Então, realize essa atividade em família, realize o culto em família e nós nos vemos no próximo culto. Mas antes, não esqueça que nós vamos orar. Amém? Papai do céu, muito obrigado por mais este momento
de conhecimento, de aprendizagem da Tua Palavra. Senhor, muito obrigado por ter direcionado, por ter nos guiado juntamente com o Teu Espírito Santo durante esses 13 cultos que nós tivemos até o dia de hoje. Senhor, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de conhecer melhor, conhecer como o Senhor age, como o Senhor planeja as coisas, como o Senhor executa, como o Senhor aplica tudo isso na nossa vida. Muito obrigado por estar sempre presente, por ser um Deus poderoso, por conhecer os nossos pensamentos, conhecer as nossas atitudes, por estar sempre ao nosso lado. Muito obrigado por ter enviado o Seu Filho naquela cruz, que hoje, graças a Ele, nós podemos ter este caminho para seguir, para que nós possamos nos aproximarmos de Ti do dia que foi determinado somente pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter essa luz na nossa vida, que nos guia, que nos tira das trevas do pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos enviado o Teu amigo Espírito Santo, que hoje em dia é o nosso amigo também, aquele que nos guia, que nos ensina o caminho da Tua Palavra. Senhor, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, que o Senhor possa nos levar ao conhecimento da Tua Palavra, que o Senhor possa falar na vida de cada um, de cada criança que está assistindo esse vídeo. Senhor, nós queremos ter intimidade contigo e hoje nós podemos dizer que nós Te conhecemos, mas isso não é suficiente, porque nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, porque nós sabemos que o Teu conhecimento que o Senhor nos dá de nada serve se nós não podemos levar para fora, levar para outras pessoas que ainda não conhecem. Por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, por ter nos dado esse conhecimento. E nós queremos fazer uma promessa de que este conhecimento não ficará somente dentro de nós, não ficará somente guardado na nossa mente, no nosso coração. Nós prometemos, Senhor, que iremos levar para todos aqueles que têm a necessidade de aceitar o Jesus como seu Salvador, para que um dia possam andar neste caminho e um dia conhecer o Deus Pai e ir morar contigo. Senhor, abençoa a vida de cada criança que está assistindo esse vídeo, assistindo essa aula, abençoe a vida da família delas e que o Senhor realize o desejo e o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Este foi o nosso culto. Essas foram as nossas 3 lições sobre conhecer o verdadeiro e único Deus. E na próxima semana conheceremos mais sobre os cânticos de louvor ao único Deus. Amém? Espero vocês. Tchau!